Agora vamos resolver um segundo exemplo. Nós queremos encontrar o valor de E, o número E, com um erro em módulo inferior a 10 elevado a menos 5. Tá? Então, o que a gente precisa primeiro é identificar uma função que seja suficientemente diferenciável, né? E a função que está sendo envolvida nesse problema é a função exponencial. E essa é uma função boa, tem todas as derivadas, né? Dá para derivar bastante. E a gente sabe de que f de 1 é igual a e elevado a 1, o que é a mesma coisa que E. Tá? Então, a segunda coisa que a gente se pergunta é que número perto de 1 podemos escolher de tal forma que a gente conheça o valor da função desse número. E a gente sabe de que se eu escolher x0 igual a 0, então f de 0 é 1. Né? Então, nós vamos escolher o ponto x0 igual a 0. Tá bom? Muito bem. O que nós queremos é o seguinte. Nós queremos que o resto em módulo de ordem n, porque nós não sabemos em que polinômio está sendo envolvido, nós queremos que o resto de ordem n em 1 seja menor que 10 elevado a menos 5. Tá? Um n que nós não conhecemos. N a gente não conhece. Tá bom? Muito bem. Então, o que a gente sabe? Tá? Nós temos uma expressão para o resto. Tá? Então, sabemos que a expressão do resto, para o resto, é Rn de x, será aqui a enésima mais 1 derivada de f, avaliado num ponto x barra, tudo sobre n mais 1 fatorial, vezes x menos x0 elevado a n mais 1, para um x que está para um x barra entre x0 e x. Né? Tá bom? Muito bem. Então, no nosso caso, o que nós temos? Né? Nós sabemos que para encontrar esse resto, eu preciso identificar o x, preciso identificar o x0 e precisamos encontrar a derivada enésima mais 1 da função exponencial. Então, lembrando que a derivada enésima da função exponencial é ela mesma, e ainda que x0 é o ponto que nós fixamos, é 0, e x é o ponto que nós queremos, no qual nós queremos fazer as estimativas e encontrar o erro, então a gente tem o seguinte, nós temos então que o resto em módulo será o módulo, a derivada enésima avaliada em x barra será e elevado a x barra, tudo sobre n mais 1, aqui, desculpa, nós já sabemos que é x, aqui é x é 1, né? É 1, aqui é n mais 1 fatorial, e será 1 menos 0 elevado a 1 n mais 1, que não é outra coisa que, nós vamos ter isso aqui, né? 1 elevado a enésima mais 1 potência, é o próprio 1, então isso aqui acaba ficando simplesmente 1, de tal modo que nós ficamos apenas com essa expressão. Tá bom? Muito bem. Então, o que a gente precisa fazer agora, né, é o seguinte. Isto aqui, de novo, para x, né, para x barra entre 0 e 1. Tá? Bom, o x barra está entre esses dois números, entre 0 e 1. Muito bem. Então, o que nós precisamos lembrar? Vamos nos lembrar da função exponencial. O que nós sabemos da função exponencial? Nós sabemos que o gráfico dela é uma coisa mais ou menos assim. Tá?
E o que eu quero fazer é encontrar uma estimativa da função exponencial entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, nós temos esse setor aqui. Aqui é E, né? E nós sabemos que E é aproximadamente 2,7, então ele está abaixo de 3. Então, nós queremos encontrar uma estimativa nesse intervalo. E nesse intervalo, a função é essa aqui. Então, o maior valor que essa função atinge nesse intervalo, entre 0 e 1, é E. Só que E é o número que nós queremos estimar. Porém, nós sabemos que E é menor que 3. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Né? Aqui nós temos que E elevado a x é menor que 3 para x entre 0 e 1. Como que nos interessa é uma estimativa para x barra, então colocamos aqui. Isso aqui. Tá bom? Então, feito isso, nós encontramos, então, que nosso resto, eu vou voltar a escrever aqui, nosso resto é um módulo, que era isto aqui, né? Sobre n mais 1 fatorial, ele aqui será menor que 3 sobre n mais 1 fatorial. Tá bom? Então, o que nós queremos, né? Nós queremos, então, encontrar, né, o valor de n. Né? Então, nossa pergunta é, para que valor de n temos que 3 sobre o fatorial de n mais 1 é menor que 10 elevado a menos 5? Essa é a pergunta. Encontrando esse n, nós saberemos que polinômio de Taylor nós precisamos usar para encontrar uma estimativa para o valor de e. Tá bom? Muito bem. Então, daqui o que a gente observa, daqui o que nós observamos é o seguinte, né? Que isto aqui não é outra coisa, né? Se a gente pensar desse jeito aqui, vejam só. 3 sobre n mais 1 fatorial menor que 1 sobre 10 elevado a 5. Isto aqui implica o seguinte, né? 10 elevado a 5 menor que n mais 1 fatorial sobre 3. E por que a gente pode fazer isso? Porque estamos trabalhando com números positivos, né? Então, nossa pergunta é, como a gente resolve essa equação? Porque aqui nós temos uma equação que envolve a incógnita n, né? Como que a gente resolve essa equação? Essa é a nossa pergunta. Então, a resposta é por inspeção mesmo, tá? Vejam só. Se n é igual por exemplo, a 2, o que eu vou ter? 2 mais 1 é o fatorial de 3. E o fatorial de 3 é 6. Então, eu terei 2 mais 1 em fatorial sobre 3. Isso aqui é igual a fatorial de 3 sobre 3 é 2. Então, a pergunta é, 2 é maior que 100.000? Não, né? Então, esse número não serve. Deverá ser um número bem maior. Vamos testar, por exemplo, o 5. Tá? N é igual a 5. Nós teremos, então, 5 mais 1. Né? 5 mais 1 é o fatorial de 6. Tá bom? E o fatorial de 6 sobre 3, certamente não será maior que 100.000. Então, esse número também não vai nos ajudar, né? Isso aí, se vocês se lembram, isso aqui, o fatorial de 6 é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tudo sobre 3. Se eu multiplico 3 sobre 3, vai ficar simplesmente 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 6 é 240. Então, esse número está longe de ser maior que 10 menos 5, né? Como já tínhamos comentado. Então, vamos ir um pouquinho além. Escolhamos, por exemplo, n igual a 8. Tá? N igual a 8, então, nós teremos 8 mais 1 fatorial, tudo sobre 3. Isto aqui é o fatorial de 9 sobre 3.
Isto aqui, no fundo, acaba ficando 9 vezes 8 fatorial, tudo sobre 3. O 9 com o 3 simplifica. E aqui eu terei 3 vezes o fatorial de 8. Isto aqui, feito uma conta muito simples, nos dá 120.960. É claro que 120.960, né, aqui, será maior que 10 elevado a 5. Então, o número que nos serve é n igual a 8. Portanto, se usamos um polinômio de ordem n, então, usando um polinômio de ordem 8, usando P8, nós temos uma precisão até a quinta casa decimal. Tá? Temos uma precisão até a quinta casa decimal. Muito bem. Então, já sabemos que polinômio usar para responder a pergunta. Então, nós sabemos que o polinômio de Taylor de ordem 8 da função exponencial não é outra coisa que 1 mais 1 mais x mais x quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial, papapá, nós já vimos isso, né? X elevado a 8 sobre 8 fatorial. Então, nós queremos encontrar esse polinômio quando x é igual a 1. Né? Então, o polinômio de oitava ordem, quando x é igual a 1, não é outra coisa que 1 mais 1, que vai dar 2, né? A gente já pode escrever esse 2 aí. 2 mais 1 sobre fatorial de 2, 1 sobre o fatorial de 3, 1 sobre o fatorial de 4 e assim até 1 sobre o fatorial de 8. Então, isso aqui nos aproxima quem? Isto aqui nos aproxima f de 1. Quem que é f de 1? É E. Portanto, nós temos que E está sendo aproximado por 2, 1 sobre 2 fatorial, mais 1, 3 fatorial, e assim até 1 sobre 8 fatorial. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Com um erro menor que 10 elevado a menos 5. Tá bom? Próximo exemplo. Último exemplo. Encontre o valor do cosseno de 0,01 com erro em módulo menor do que 10 elevado a menos 5. Tá? Então, o que a gente faz? A mesma coisa que nós fizemos antes. Nós perguntamos que função suficientemente derivável está envolvida. Aqui vemos que a função é f de x cosseno de x. Tá? Agora a gente se pergunta, que número perto de 0,01 podemos escolher de tal forma que nós conheçamos nesse número o valor do cosseno? Está claro que esse valor é 0, porque o cosseno de 0 é 1, e a gente conhece ele, e nós sabemos calcular, né? Muito bem. Então, o que nós queremos encontrar? Então, de novo, queremos encontrar o resto em módulo de 0,01, de tal forma que ele seja menor que 10 elevado a menos 5. Tá? Então, nós queremos uma aproximação, ou seja, nós nos perguntamos que polinômio precisamos usar para encontrar uma aproximação até a quinta casa decimal. Muito bem. De novo, sabemos que o erro de ordem n é dado pela enésima mais 1 derivada da função f num ponto x barra, tudo sobre n mais 1 fatorial, vezes, né, x menos x0 n mais 1.
Tá? Isso para x barra entre x e x0. Bom, então, no nosso caso, esses elementos estão bem definidos, né? Nós sabemos que x0 ele é 0, sabemos que x é 0, desculpa, isso 0,01. Então, o que nós vamos ter é o seguinte, nós vamos ter que o módulo dRn de 0,01, no fundo, será a enésima derivada, né? A função enésima mais 1 derivada, a função f, avaliado em x barra, tudo sobre n mais 1 fatorial. E aqui nós teremos o seguinte, né? Eu tenho x 0,01 menos 0 dá 0,01, o que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, tudo elevado a n mais 1. Muito bem. Quem que é nossa função f, pessoal? Nossa função f é a função cosseno. Então, a derivada primeira é menos seno. A derivada segunda é menos cosseno. E assim vai ir alternando. Seno, cosseno, com um sinal que vai ir acompanhando, dependendo em que ordem de derivada eu estou. No fundo, o que a gente tem é que a derivada enésima mais 1 da função cosseno será um seno ou um cosseno. Sabemos que para a função seno e a função cosseno, elas estão limitadas por 1. Então, nós teremos, né, como f de x é igual ao cosseno de x, então, nós teremos que f de x, a enésima derivada mais 1 de f de x, poderá ser seno ou cosseno. Né? A gente não sabe. Tá? Ela poderá ser o seno ou cosseno. E aí ainda vai ter um sinal aí, né? Cosseno ou seno. Tá? Então, de qualquer forma, isso nos garante de que o módulo dessa derivada, porque essas duas funções estão limitadas por 1, será menor ou igual do que 1. Tá bom? Então, dessa forma, nós conseguimos, né, reescrever esse resto aí. Ele será, então, menor. Isso aqui é um rascunho, tá? Vamos marcar isso aqui. Isso aqui é um rascunho. Tá bom? Então, isto aqui é menor ou igual que 1 sobre o n mais 1 fatorial. Né? N mais 1 fatorial. E aqui nós vamos ter 10 elevado a menos 2n menos 2. Tá bom? Então, o que nós queremos, pessoal? Nós queríamos de que esse resto em módulo seja menor ou igual que 10 menos 5. Ou seja, o que a gente quer é o seguinte, né? Nós queremos, então, o seguinte. Queremos que... Vamos subir um pouquinho mais. Queremos encontrar n, né? Tal que esse resto que é dado por essa expressão, 1 sobre n mais 1 fatorial 10 elevado a menos 2n menos 2, seja menor que 10 elevado a menos 5. Daqui, nós podemos escrever o seguinte, né? Nós vamos ter a seguinte expressão, nós vamos ter 10 elevado a 5 menor que n mais 1 fatorial 10 elevado a 2n mais 2. Como que eu cheguei nisso? É um pouco parecido com aquilo que nós fizemos antes, né? No exercício anterior. Isto aqui, no fundo, é o seguinte, né? 1 sobre n mais 1 fatorial, 10 elevado a 2n mais 2. E isto aqui é 1 10 elevado a 5. Como são números positivos, eu multiplico, né, esse com esse, e eu fico com essa expressão. Então, isso é imediato de se obter. Tá bom? Então, igual que no caso anterior, como resolver esta equação? Como resolver?
A resposta, de novo, é por inspeção. Tá? Então, vamos lá. Se n é igual a 1, o que eu vou ter? Se n é igual a 1, eu vou ter dz elevado à quinta. Será que é menor que 1 mais 1? 2, fatorial de 2 é 2, vezes dz elevado a 2 mais 1 quarto. Ou seja, aqui eu tenho 20 mil, aqui eu tenho 100 mil. Isso não vai ser menor, né? Então, isso não vai acontecer. Então, n igual a 1 não serve. Vamos tentar n igual a 2. Então, n mais 1, no caso, 2 mais 1 é 3, o fatorial de 3 é 6. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 2 é 6, e aqui eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 6. Então, é claro que esta expressão é maior que 10 elevado a 5. Então, o n que nos serve é 2. Tá? Então, para qualquer n maior ou igual que 2, nós temos, então, uma aproximação até a quinta casa decimal. Tá bom? Continuando com o problema, o que nós queremos encontrar é uma aproximação usando o polinômio de grau 2 ou de ordem 2. Então, nós lembrando que P2 de x, nós vamos avaliar em x0, né? Então, nós vamos ter f de 0 aqui. Nós teremos mais f' de 0 vezes x, porque aqui eu terei x menos 0, né? E, finalmente, teremos f' de 0 sobre 2 vezes x ao quadrado, que é o polinômio de Maclaurin, no fundo, né? Então, nós temos que encontrar a derivada primeira do seno, ou da função cosseno, e a derivada segunda, né? Então, a gente sabe que a derivada primeira, bom, lembrando aqui, né, nossa função é o cosseno, né? Que a gente não pode esquecer, nós estamos com o cosseno. Então, f de 0 é 1. A derivada primeira é menos seno de x. E essa derivada avaliada em 0 é 0. A derivada segunda em 0, ela é menos cosseno. E essa derivada avaliada em 0 é menos 1. Então, com essa informação, nós já temos o polinômio de segunda ordem. Então, o que nós temos? Que o polinômio de segunda ordem em torno do ponto x0, ou o polinômio de Maclaurin, da função cosseno, no fundo, é essa parábola aqui. Tá? Esse é o polinômio. Tá bom? Então, nós queremos encontrar, o exercício pede, né, encontrar P2 avaliado em 0,01, que ele vai aproximar a função 0,01. Né? Então, nós vamos ter aqui que esta expressão, no fundo, é 1 menos 0,01 é 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 ao quadrado é 10 elevado a menos 4. Então, vamos escrever aqui. Sobre 2, né? Isto aqui é, no fundo, 1 menos 10 elevado a menos 4 sobre 2. Uma conta simples nos permite encontrar que isto é 0,099995. Tá? Então, o que nós encontramos? Nós encontramos, então, que o polinômio de ordem 2, avaliado no ponto 0,1, ele é 0,9995 e ela aproxima muito bem até a quinta casa decimal o cosseno de 0,01. Tá? Que é isso que nós queríamos encontrar. Tá bom? A título de exercício, minha sugestão é que vocês usem um calculador para calcular o cosseno desse ângulo e verifiquem que, de fato, né, essas duas expressões coincidem até a quinta casa decimal. Tá bom?
Aqui faltou um 9, tá? Aqui faltou um 9, para que não reste dúvida, aqui faltou um 9. É 9, 5, tá? Até a quinta casa de cima. É isso aí, pessoal.